que, gente, nós temos uma telespectadora que está na linha, querendo fazer uma pergunta para o seu advogado. É a Elizabeth Coimbra. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Você quer fazer uma pergunta para o doutor Irlan? Isso. É o seguinte, é porque o meu sobrinho, ele está ficando comigo. Ele é uma criança que tem 5 anos, por causa de conflitos familiares entre o pai e a mãe. E eu estou com um termo de entrega e responsabilidade que o Conselho Tutelar me deu. Certo. E o processo dele vai ser encaminhado para o juiz e, no caso, acho que é o juiz que vai decidir a guarda com quem que ele vai ficar. Aí eu queria saber se há a possibilidade da guarda vir para mim. Porque já que tem várias questões, a mãe tem denúncias no Conselho por agressão e maus tratos, o pai já tem outro relacionamento e está todo enrolado com a justiça por causa de pensão de outros filhos. E assim, em questão disso, ele desenvolveu vitiligo, está fazendo terapia com psicólogo, porque está com a cabecinha muito perturbada. E esse tempo que ele está aqui, ele teve uma melhora muito grande, que é visível. E assim, aí o conselho até pediu que ele não saísse daqui, os pais só podem vir visitá-lo aqui na minha casa, ele não pode sair com os pais. Aí eu queria saber mais ou menos como funciona isso. O senhor tem alguma dúvida a mais, doutor? Dá para responder pela televisão? Não, dá para responder. Elizabeth, então a gente vai fazer o seguinte, você vai ouvir a resposta pela televisão, o doutor te responde, pode ser? Pode ser. Obrigado. Bom dia, Deus abençoe. Bom assim, dia. eu sou super fã. Aproveitar e agradecer a Bíblia. Foi eu que ganhei a Bíblia, que demorou a chegar, mas chegou em nome de Jesus. Você está sendo abençoada com ela? Graças a Deus. Vamos agradecer a toda a equipe da Rede Super também, porque foi uma parceria, todo mundo aqui mandou essa Bíblia para você, viu? Obrigada, adorei. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, Elizabeth. Tchau. E que nome bonito, né? Elizabeth é o nome também da minha irmã. Elizabeth significa consagrada de Deus. Olha, Um nome que muito lindo. bonito, né? Elizabeth, olha, pelo que eu compreendi, você é tio da criança, tio do menor. Tia. A tia pode sim, se você tiver esse desejo no seu coração, você pode inclusive adotar o seu sobrinho para que ele possa no futuro ser seu filho. Então não há nenhum tipo de problema. Você tem um documento do Conselho Tutelar, você deve comparecer em breve perante o juiz da Infância e Juventude e o juiz da Infância e Juventude provavelmente vai te dar a guarda provisória. A partir da guarda provisória você pode iniciar o processo de adoção e no futuro bem próximo, Deus abençoando, né? Você pode sim adotar o menor e aí passar a ser seu filho. Ela teria prioridade por ser tia? Não há prioridade na lei, Carol. Só que uma coisa interessante, que já que ela falou e ela é tia, né? Nós estamos falando das pessoas que podem adotar. Mas existem aquelas pessoas que não podem adotar. Então, vamos lá. Não é interessante? Porque, e acontece muito na nossa sociedade, por exemplo, dos avós criarem os filhos. Dos filhos, ou seja, os netos. Sim. Os avós, ou seja, os ascendentes, avós, bisavós, eles não podem adotar o seu neto. Isso é uma hipótese. Outra hipótese, irmãos. Um irmão, por exemplo, você tem um irmão que tem uma diferença de mais de 16 anos de idade em relação a você, também não é possível Isso por quê, adotar. Doutor? São requisitos legais, são requisitos objetivos da lei. Porque os avós não podem ser pais. Exatamente, eles já são avós e não podem ser pais. Porém, os tios podem. Inclusive, já fiz adoções de tios que adotaram seus sobrinhos e hoje são filhos. Tranquilo. Né? Deixa eu só abrir o pessoal de casa, então, participar. Pois você não. pode perguntar aqui pro doutor, você viu como a Elizabeth ligou aqui. Ela ligou no telefone 3253-3320. Você também pode ligar nesse telefone a qualquer minuto e fazer uma pergunta pro doutor Irlan. Também perguntar pelo CAT 3209-3301. Aí você digita a opção 1 assim que você for atendido. Manda a sua pergunta para cá também, doutor Irlan vai responder sobre a adoção. E é claro, o nosso Twitter, que é a forma mais rápida, @detudoumpouco.tv. Aí nós vamos ler aqui no tablet e vamos perguntar aqui pro doutor Irlan. Você tem pergunta, Carol? Eu tenho. Eu tô vendo aqui você com sua listinha. Eu estava pensando, estava lendo o caso da Duda, por exemplo. A família dela, os pais, eles já têm 6 filhos. Certo. E ela havia sido colocada para adoção devido aos maus tratos. Isso. E como é que o senhor vê isso? Numa situação dessa, com 6 filhos, não tem condições, já tinha essa situação pregressa de maus tratos e um juiz ter essa confusão, essa decisão agora, nesse momento. Carol, uma coisa interessante nesse caso, assim, tudo pelo que foi noticiado, porque eu não vi o caso, o processo, né, em concreto, mas nós vemos que nesse caso específico,
O Ministério Público ingressou com a ação e aí esses menores todos foram abrigados e a partir desse momento começou-se o processo, né, para uma adoção ou para que se pudesse proteger esses menores. Mas no curso desse processo, parece que a família biológica, ela comprovou, tudo indica que comprovou, de que aquela situação que existia antes de perigo para os menores, hoje já não existe mais. Então, hoje, eles não têm aqueles problemas que fizeram com que o Estado, na figura do Ministério Público, tomasse a guarda para que esses menores pudessem ser protegidos. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa notar é o seguinte: no caso dessa menor, eu creio que ela não conseguiu os vínculos familiares serem estabelecidos com a família biológica. Por quê? Porque ela era muito nova. Ela tem 4 anos hoje, tem 2 anos e meio que Toda ela a referência que ela tem hoje é com a família substituta, com os pais adotivos. Como que vai ser isso para ela, né? Se voltar. E eu creio que houve um bom senso nessa situação. Por quê? Porque os pais adotivos, eles ingressaram com um recurso perante o Tribunal de Justiça e conseguiram uma liminar e a partir de agora eles continuam com a guarda provisória da menor. Então, o que aconteceu? Hoje se mantém a guarda para os pais adotivos enquanto está se discutindo. A pergunta é: o que é o melhor para essa menor? Sim. O que é o melhor? O bem-estar dela é estar com os pais biológicos ou estar com os pais adotivos? E ela tem quantos É uma anos? pergunta difícil. É difícil. 4 né? aninhos. 4 anos. 4 aninhos e está mais de 2 anos com a família substituta. Já acostumou com a família nova, né? E os pais, pelas entrevistas que nós vemos, dizem, né, que ela é o centro das atenções na casa, que ela é a É princesa. toda uma expectativa na família Sim, que exatamente. Que recebeu cria, né? essa criança, né? Sim. Porque eu falo que quem adota inspira a gente, né? Ah, com certeza. Com certeza. Porque isso É uma realmente... atitude de amor, né? A gente tem uma pergunta para fazer, vou até pedir para a produção repetir para mim, porque na hora que falou cortou. Que veio de casa. Certo. Como é que é, Thalita? Pode falar que eu vou repetir. Se os pais adotivos podem fazer alguma coisa para agilizar o parecer do defensor público quando a guarda não está com os progenitores, né? Sim. Os futuros pais, os pais adotivos, o que eles podem fazer? Eles podem fazer, como diz a palavra de Deus, naquela questão do juiz, onde a pessoa precisava de uma resposta, então ela ficava incomodando o juiz, É falar com o seu advogado para ir lá, para ficar cobrando, para que o processo possa agilizar, Sim. porque às vezes a gente entra com um processo e fica esperando que as coisas aconteçam. Na verdade, o que ela poderia fazer é insistir, ir lá, conversar, pedir agilidade no processo. Eu tenho certeza que fazendo isso o processo poderia andar um pouco mais rápido. Agora, né? doutora Irlan, só Sim. uma pergunta que eu acho interessante fazer também. Eu já acompanhei um caso de uma pessoa que adotou e eu sei dessa angústia que a pessoa vive no momento que ela está esperando que o processo seja concluído, enfim, né? Agora, há uma dúvida também. O vínculo dessa criança com a família biológica. Uhum. Existe uma lei ou uma regra, algo que dite como que deve ser depois que o processo é concluído? Ou seja, a criança pode ter contato com a família biológica pode procurar essa criança depois de um certo tempo que o processo foi concluído ou isso é proibido? É uma excelente pergunta, porque nós precisamos entender uma coisa. A partir do momento que o processo é concluído, há o envio de um mandado para o cartório de registro de nascimento e a partir daquele momento não se consta absolutamente nada em relação à família biológica. Ou seja, não há possibilidade de se saber quem era a família biológica. Porém, o menor, quando completar 18 anos, ele tem o direito de saber quem eram os seus pais biológicos. Então, ele poderia solicitar o desarquivamento do processo e verificar. Agora, não tem como impedir, por exemplo, que a família biológica entre em contato com essa criança. Mas ela tem informações, ela tem acesso a informações que leve a criança ou não? Dentro do processo você tem certas informações que, se caso não mudarem no curso depois da adoção, por exemplo, o endereço está ali da família, foi feito um estudo social. Não então, eu pensei que a família biológica não pudesse ter acesso a essas informações, justamente para não acontecer isso. Ela precisa ter acesso, por quê? Porque, no caso, a família biológica precisa ser ouvida.
Agora, ela precisa ser ouvida, porém, mesmo que ela seja ouvida e as suas condições não forem aptas para você dizer assim, não, eu não quero adoção. Por exemplo, é o caso que está acontecendo com a menina Duda. Eles querem, a família biológica quer a menor de volta. Porém, se o juiz compreender que para o bem-estar da menor é melhor que ela esteja com a família substituta, que serão os novos pais, vai ser deferido para eles sem nenhum problema. Sim. Porém, como você mesmo está me perguntando, é possível que eles depois consigam ter contato com essa menor. Sim. É possível. E fique claro aqui também, para o pessoal não pensar que a justiça só vai pelo lado financeiro, pensar quem pode propiciar um futuro, não é só isso que é visto, não. Aliás, isso aí é um universo de quesitos, né, doutor, que são analisados. Saúde, questão de condição psicológica e psíquica dos pais, e aí por diante, que a gente pode ter um programa depois para falar sobre isso também, principalmente com um psicólogo junto aqui com o doutor Irlan, seria muito interessante. Doutor, a gente quer te agradecer mais uma vez, sempre esclarece com muita facilidade as nossas dúvidas. Obrigado. E aí, se tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, a gente encaminha para o senhor depois. Eu queria só, antes de finalizar, Maurício, falar uma coisa muito interessante que acontece muito no nosso país. No nosso país, nós temos a famosa adoção à brasileira. O que é isso? Eu quero adotar uma pessoa, um menor, e eu vou no cartório e digo, olha, ganhei essa criança em casa, eu não adotei, ganhei no interior, não registrei, e registro como se meu filho fosse. Isso acontece muito ainda no nosso país. Meu Deus, isso é sério. Não é? E aí não se passa por critérios, não se faz um processo. Então eu gostaria de dizer a todos os nossos telespectadores, se por um acaso você está com esse pensamento, procure um advogado, procure a justiça, faça da maneira correta, para que no futuro você não possa ter nenhum tipo de problema.